Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Paradiplomacia do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, na aula anterior nós vimos, no material disponibilizado, nós vimos no Congresso de Relações Internacionais um pouco sobre a paradiplomacia. Paradiplomacia ela se define como ação internacional dos entes subnacionais. E veja bem, se usa a palavra subnacional e não subestatal. Por quê? Pois bem, embora exista uma definição clássica de Estado, desde a consolidação do Estado moderno, através do seu surgimento até o mundo pós-Westfália, nós vimos que essa estrutura, que é um dos principais players do cenário internacional, ela mudou, principalmente ao longo da globalização. Hoje em dia nós temos Estados livres associados, como Porto Rico, Estados independentes, como algumas ilhas do Caribe, que estão ligados ao Reino da Holanda, nós temos regiões administrativas especiais, nós temos até mesmo estados híbridos, ou aqueles estados que estão em sua formação. Eles são ou não são estados, como pode ser o estado da Palestina. Nós vemos também que existem nações que não têm estado. E também existem estados que são plurinacionais. Então, devido a essa complexidade, usa-se a palavra subnacional, porque ela faz referência a uma nação. E o termo de nação também é bastante amplo, embora mais aceito. Então nós vemos também aí um outro lado da paradiplomacia. A paradiplomacia atuando como um canal secundário da chamada diplomacia oficial, aquela que é feita entre países. Embora nós vemos, no caso, por exemplo, da Escócia. A Escócia é um país, porém, em alguns determinados momentos ela tem a sua própria representação, e por outros ela é representada através do Reino Unido. Então ela utiliza esses dois canais, tanto o canal da diplomacia oficial, tanto também quanto o canal da paradiplomacia, conforme seja seus desejos e seu intuito dentro do cenário internacional. É por esse motivo que eu gosto de utilizar, para definir a paradiplomacia, não somente a ação internacional dos entes subnacionais, mas bem, o que eu gosto de usar é a representação dos interesses locais, cuja titularidade é uma determinada região. E dessa forma o que eu faço é abrir mais o leque de opções dentro dessas diferentes estruturas que existem, tanto de Estado, quanto também das próprias interpretações do que significa a nação, a nacionalidade, a identidade nacional. Existem diferentes dimensões do que é o sentimento, a identidade nacional, e que nós vemos que talvez na teoria mais clássica, ou numa visão mais própria de relações internacionais, usa-se muito essas figuras, esses conceitos bastante clássicos, mas que nós vemos que estão em constante evolução. Embora exista uma visão bastante conservadora, tanto do que seja o Estado, tanto do que seja as relações internacionais, tanto do que seja a identidade nacional, nós vemos que houve uma grande evolução, e basta olhar o mapa mundi, para ver que o conceito de estados, a própria cisão territorial, a própria formação de novos estados, é algo que está em constante movimento. Nós tivemos recentemente, por exemplo, o Sudão do Sul, nós temos países que estão em processo de formação, como a Somalilândia, a região norte da Somália, nós temos regiões que tentam conseguir a sua independência, como a Catalunha, o País Basco na Espanha. Então nós vemos aí que dentro do que é o cenário internacional existem diferentes canais de diálogo. O primeiro canal, que seria o canal oficial, é o canal feito através dos atores internacionais, aqueles consolidados que se reconhecem entre si. Eu acho que talvez hoje a forma melhor de se expressar já não seria nem sequer o contato entre estados, já que nós vimos que a própria figura de estado teve algumas alterações, mas sim aqueles países ou atores que se reconhecem entre si como iguais. E depois nós temos os canais secundários, que é a paradiplomacia, na qual existem diferentes fóruns, dependendo do tema. Nós temos aí a representação de regiões, nós temos aí a representação de municípios, temos a representação até mesmo de países, ou desses estados especiais que nós temos esses diferentes regimes no mundo inteiro. Então, em relação à paradiplomacia e sua aplicação, nós temos que ver que ela teve toda a sua evolução no mundo inteiro. Nós vimos já no vídeo do Congresso que surgiu através das cidades irmãs, e que elas foram aí, gerando uma nova área, um novo cenário de contato, um novo canal de contato entre essas regiões. Porém, existe dificuldades em sua aplicação, embora tenha se tornado cada vez mais utilizado o termo paradiplomacia, nós vemos que existe uma série de dificuldades em sua implementação. No caso do Brasil, paradiplomacia, algo igual que as relações internacionais, é algo bastante recente. Nós vimos os primeiros movimentos através do Rio de Janeiro, e talvez sem dúvida pelo fato de que seja uma das cidades e estados mais internacionalizados do Brasil, ou talvez mais conhecidos.
né? Embora não exista no Brasil uma legislação própria para a diplomacia. Ou seja, segundo a Constituição Federal Brasileira, cabe à União, né, realizar acordos e tratados internacionais. Ou seja, a própria Constituição Federal ela acaba limitando a ação internacional somente à esfera da União. Porém, nós vimos no Brasil, ao longo dos últimos anos, desde o período da democratização do Brasil, nós vimos uma contínua transferência de responsabilidades da União para os estados e os municípios. E também a própria Constituição ela estabelece que os municípios e os estados têm, né, a capacidade de defender os seus interesses. Então, com essa transferência de responsabilidade e a capacidade dos estados, né, de representar os seus interesses, nós vemos como eles buscam canais internacionais para poder estabelecer o seu diálogo e sua ação internacional. E é nesse momento que nós podemos dizer que surge a paradiplomacia no Brasil. Ela surge como uma defesa tanto dos municípios quanto dos estados, de seus interesses em âmbito internacional. E é por isso que eu falo que a definição de paradiplomacia usada, né, através de tendo em base a representação dos interesses locais, cuja titularidade é uma região, ela acaba sendo mais abrangente, ela acaba cobrindo mais as realidades, principalmente no caso de países como no Brasil, no qual não existe uma definição judicial, ou seja, legislativa, perdão, em relação à ação internacional dos municípios ou dos estados. Em alguns países, como a Argentina, eles possuem legislação própria. Em outros países, como por exemplo a Espanha ou até mesmo o Canadá, existe também os margens de ação internacional. E todos eles ligados não somente, né, às limitações constitucionais desses países, como também aos blocos dos quais eles fazem parte, seja o Canadá através do NAFTA, seja a Espanha através da União Europeia. Então nós vimos que a paradiplomacia é uma ferramenta muito importante, né, no contato e na ação internacional dos municípios e dos estados, no caso brasileiro, e que ela vem se alimentando justamente dessa progenia e dessa transferência de responsabilidades para os municípios e os estados. Então, os estados, buscando representar os seus interesses no cenário internacional, eles geraram uma série de organizações, né, e de pautas de operação para atuar no mercado internacional. Embora nós também temos que pensar que o fato de não haver uma legislação clara e específica para relações internacionais, né, capaz de delimitar a ação internacional tanto dos municípios quanto do Estado na esfera internacional, faz com que o margem de ação, né, e a própria operação desse sistema seja diferente conforme cada estado. Então, estados com um grande potencial como São Paulo têm uma maior força, né, ou o município de São Paulo tem uma maior força, uma maior representação internacional do que cidades, né, ou estados com menor poder, seja este poder político, seja este poder econômico, ou até mesmo em termos de população. Nós vamos ver ao longo do curso que existem diferentes dimensões do poder, existe também diferentes canais de diálogo, né, e como a paradiplomacia ela vem se adaptando. A paradiplomacia, perdão, sem dúvida, ela representa muita flexibilidade existente no panorama internacional após a globalização. A globalização ela fez com que surgissem muitos atores, né, diversos atores no cenário internacional, entre eles as cidades, né, entre os próprios estados ou províncias, dependendo da formação territorial de um país, e nós veremos que ela permite essa flexibilização e agiliza muito dos processos de negociação internacional, né, simplesmente pelo fato de que você busca, dentro das operações de paradiplomacia, resultados rápidos. E você não tem também aquelas dificuldades que surgem com a diplomacia oficial em relação à representação do interesse nacional, que esse é um tema que nós também devemos levar em consideração. A diplomacia oficial de um país, ela deve fazer a representação desse país, desse território, em âmbito internacional, representando os seus interesses. Porém, é cada vez mais difícil, devido à própria heterogeneidade dos países, representar esse interesse nacional. Afinal, o que é interesse nacional? Será que o interesse nacional do Brasil é a produção de soja, como alguns estados que produzem soja vão defender? Ou é a produção de serviços, como aqueles estados mais ricos e que geram serviços querem defender? Então, ao ser cada vez mais difícil você gerar, né, um consenso do que seria o interesse internacional, levando também em consideração todas as mudanças que teve no panorama internacional recente, e esse paradigma global, né, essa movimentação do eixo de poder do Atlântico para o Pacífico, nós vemos cada vez mais com que os órgãos oficiais da diplomacia brasileira e também representantes das relações internacionais do Brasil estão cada vez mais engessados. E cada vez mais difícil você... Com qual país se alinhar? Eu vou me alinhar com os Estados Unidos, com Israel, com a China. Cada vez é mais difícil. Porém,
as cidades e os estados brasileiros que possuem seus próprios interesses e que agora começam a representar eles no cenário internacional, eles podem buscar, né, homólogos através do qual existe uma maior sinergia. Então a diferença do que é o canal oficial, que seria a diplomacia, né, você não tem somente que lidar, né, com aqueles países que têm uma divergência contigo, uma divergência econômica, política, partidária, etc. Mas sim você busca atuar através da sinergia. Então, se eu sou a cidade de São Paulo e tenho uma determinada deficiência, eu, através, né, do meu órgão de paradiplomacia, eu posso entrar em contato, por exemplo, com a cidade do México, que tem características muito parecidas à cidade de São Paulo em termos de população, distribuição, transporte, etc. E através da sinergia eu posso buscar ali uma cooperação. Depois nós veremos, né, que uma das grandes dificuldades, principalmente no caso do Brasil de não haver uma legislação muito específica, é que nós vamos ter que ter uma série de cuidados em relação à documentação oficial. Embora nós veremos que é muito comum usar a palavra acordo, né? A cidade de São Paulo fez um acordo com a cidade de Paris, né? Embora em termos jurídicos, né, não existe a capacidade de gerar um acordo nessa esfera de poder, e sim somente a União. Nós também veremos que existem diferentes margens de ações e diferentes formas de aplicar. Não sempre vai seguir uma estrutura, não sempre um estado ou uma cidade tem uma determinada capacidade. Porém, ela tem outra série de fatores que podem se beneficiar da paradiplomacia. Então, eu agradeço a participação de todos, espero que todos leiam o material, vejam os vídeos e participem dos fóruns. Muito obrigado, até mais.